Gildete, a pergunta agora é a mesma pergunta que eu fiz sobre TDAH, eu quero saber sobre autismo. Quais são as principais características? E eu sempre ouvi que tem níveis de autismo, né? Como é que funciona isso? Sim. As principais características é quando a criança ela não consegue balbuciar sons, né? Com a faixa etária adequada. É diferente do TDAH. Diferente. Porque o que acontece? Hoje, os pais... falando da avaliação precoce, os pais falam assim, cada criança tem seu tempo. Sim, pais, toda criança tem seu tempo. Só que ela tem que ter uma evolução por conta da faixa etária de idade dela. Então, aquela criança que não consegue ouvir barulho, aquela criança que não consegue se socializar, as crianças que andam na ponta do pé. É? Eu tenho um primo que ele andava igual o Tarzan. Será que ele tinha algum problema assim, com as mãos no chão? Sim. Elas são muito repetitivas, elas são pegadas a alguns objetos, elas têm um olhar vago, elas não conseguem expor sentimentos. É legal porque, assim, tem uma diferença, né? Pro TDAH, pro autismo. Sim, ali. o autismo, ele é bem mais complexo. Tem níveis? Tem o nível 1, né? Que é aquele ali bem leve, né? Que a criança se desenvolve. Estão te chamando aí, Judete. Quem será? Pode olhar, Judete, que atende aí. Falou, eu estou no podcast. Então é meu irmão falando que ele tá chegando na igreja. Que bom. Manda um beijo pro seu irmão. Falou. O meu irmão, ele é maravilhoso. Ele não tem TDAH? Não. De boa. E ele é apoiador do projeto que aí. Bom, assíduo. Qual o nome dele? Giva. Boa, Giva, é isso meu aí. Meu irmão mais velho. Que bom. Que ajudou a me criar. Que bom ter esse apoio, né, da família. Muito. A minha família é quem mais me apoia. Que bom. Hoje, inclusive, a gente mantém um projeto com a ajuda deles. Ninguém falou assim, você é doida, vai abrir uma ONG, você tá maluca. Não. A minha família, não. Mas as pessoas de fora, sim. Mas a minha família, eles apoiam. A gente tem um grupo da família que eu peço doação, falo pra eles fazerem Pix. Eles já até sabem, compram rifa. E eu tenho certeza que é aquela pergunta de sempre. Mas isso dá dinheiro, né, Judete? O pessoal devia perguntar muito isso pra você, né? Sim, porque as pessoas perguntam do que eu sobrevivo, né? Por conta que... A ONG, né? Pô. A ONG não dá dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. A gente recebe pelo trabalho feito, como qualquer outro profissional. Que é um baita trabalho. Exatamente. Eu também tenho o meu trabalho de empreendedorismo, né? Onde eu vendo os meus kits pedagógicos. Pra você até conseguir trabalhar na ONG, né? Exatamente, senão eu não Mas consigo. eu acredito, como você fala, Judete, que mesmo que você não ganhasse nada na ONG, você trabalharia. Sim, eu sempre tive, desde criança que eu tenho assim, Porque ONG, minha parte social. Se você pensa em abrir uma ONG para ganhar dinheiro, já acabou o sentido do que... Exatamente, né? Que é o empreendedorismo social. É o propósito. É o propósito. O dinheiro pode ser uma consequência. Exatamente, o dinheiro ele é uma consequência. Mas voltando ao autismo, a criança não conseguir falar, tipo, tem, sei lá, 6, 7 anos e ainda não desenvolveu a fala. Não, já na fase de 1 ano ali que ela precisa já começar. Barulho, olhar vago. Andando na ponta do pé. Andando na ponta do pé. Sim, ela apegada em algum objeto. Tem sensibilidade a banho, a alimentação, né? Ela tem um paladar mais... Como assim? Um paladar, um exemplo. A criança, ela não consegue se adaptar a algum tipo de alimento. Um exemplo. Ela só consegue comer se for amassado ou se for cru. A mãe não consegue fazer aquela introdução alimentar. Carne não come, assim. Não, às vezes não. Às vezes a criança, ela pega a carne e ela fica assim, ó. Por conta do que ela tá com a sensibilidade do alimento. Eu procuro comer sempre arroz e feijão, depois a mistura. Tem algum problema, Judete? Não, eu também, tá tudo certo. Eu também só como o feijão por cima do arroz. Não, pra mim o feijão é embaixo, pô. Não, o meu é em cima. O feijão é do lado. Não, pode ser. Então você vê, cada um tem uma seletividade. Mas não tem problema nisso. Não, quando ela tem o autismo, ela é muito apegada a uma característica só da Exatamente, comida. Ou então ela só come aquilo. A mãe não consegue fazer outra introdução alimentar. E eu já vi, Judete, algumas situações de uma criança com autismo, dela ter uns ataques, assim, que começa a gritar e
como se emocionalmente ela, Sim, é porque... ela não consegue lidar com a situação. É, por conta ali do ambiente que ela tá. Então, se a criança fica muito no ambiente que ela tá muito agitada, ou se ela não está se sentindo confortável, é um jeito dela expor o sentimento dela. Ela começa a gritar, espernear. Legal. E vamos lá. Vamos nesse exemplo extremo, assim, que é a criança... Os pais estão em casa e vê essa criança tendo esse ataque. Às vezes assusta até, né? O pai Sim. fica ali. Como que o pai deve lidar com isso num primeiro momento? Assim? O acolhimento. Dar um abraço. O acolhimento. Fala, filho, eu entendo que você tá nervoso, eu entendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas vem aqui falar com o pai e com a mãe. Ele entende o que você tá falando. Pra gente ali. entender. A criança, ela vai ficar nervosa, mas quando ela perceber que você está acalmando ela, Um abraço cura, né? exatamente, automaticamente, ela já vai se acalmando. Eu vi um vídeo muito legal, Mick Judete, que um barbeiro, ele tinha uma criança que tinha autismo e ela não sentava na cadeira do barbeiro e gritava, não deixava ele cortar o cabelo, e ele foi ganhando essa criança com carinho, com acolhimento. Exatamente. E hoje ela só corta cabelo com ele. Exatamente. E aí ele conversando ali, tá. Exatamente, mas a mãe, aí eu também já sou contra. Só corta com ele. A gente precisa fazer outra adaptação. Pô, Judete, mas depois de todo o trabalho... Não, porque assim, senão a criança acaba se apegando ali com você e ela não consegue se desenvolver por conta do apego emocional. Isso é ruim, porque a gente vai ter esse cabeleireiro para sempre? A gente vai ter essa psicopedagoga para sempre? Eu falo para os pais. Tem muitos pais que têm uma certa resistência de mudar de profissional. E eu sempre falo, mãe, ele precisa entender que o mundo não é uma bolha. Essa criança precisa entender que ela vai passar por uma fase escolar, que ela vai ter uma professora naquela fase, ela vai ter outra. Hoje ela está nessa escola, amanhã ela pode não estar. E o que acontece hoje com as nossas crianças? Os pais não trabalham a realidade. Aí cria uma realidade paralela. Por isso que a gente tem tantas crianças hoje que se mutilam, que têm crise de ansiedade fortíssima, porque elas não sabem lidar com os problemas corriqueiros do dia a dia, com uma mudança de professor, com uma mudança de escola, porque hoje você pode ter uma condição financeira para pagar uma boa escola para o seu filho. Amanhã você não pode ter, ele precisa ir para o colégio público. E aí? Ele está preparado? É complicado.